Boa noite a todos. Que Jesus nos envolva em clima de fraternidade e de muita paz. Que possamos, a cada reencontro, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nos sentirmos, muito mais do que reunidos, nos sentirmos unidos ao derredor desta mensagem que nos esclarece e que nos faculta a oportunidade de nos lapidarmos rumo à conquista de novas oportunidades e com elas o avanço na direção da plenitude e da felicidade. É com muita alegria que hoje nós vamos fazer uma reflexão a respeito do amor e da sabedoria. Em todas as épocas do desenvolvimento civilizatório, as características apropriadas ao estado de natureza dos indivíduos e da sociedade em cada época. Hoje, o nosso cenário se reflete em resultado daquilo que já progredimos, pelo progresso já realizado, podemos assim qualificá-lo com as seguintes características: o avanço da tecnologia, o avanço da ciência nos diversos campos, mas ainda nos encontramos com muitas aflições morais, com muitas dificuldades psicopatológicas, com o medo, com a desesperança, com a perplexidade diante de tanta violência, violência essa que se expressa não só individualmente, mas no âmbito da sociedade como um todo. E isto é reflexo do esquecimento do amor. E como resultado, a possibilidade, o espaço para que o egoísmo emergisse com maior força, caracterizando assim a nossa fuga do dever. 6.000 anos de cultura, de ética, de civilização foram abandonados e, como consequência, a perda da nossa consciência do dever. Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, se preocupou com essa temática, com este enfoque do progresso, do estado de natureza, da qualidade do cenário resultante das nossas experiências passadas. E na questão 742, pergunta aos espíritos por que não efetua a civilização todo o bem que poderia produzir. E os espíritos respondem porque os homens ainda não estão aptos nem dispostos a alcançá-lo. Pensando nessa pergunta e na resposta, nós podemos pensar 3 enfoques muito interessantes. Quando da resposta de que ainda os homens não estão aptos e dispostos a alcançá-lo, o progresso que já poderiam, o bem que já poderiam estar fazendo, este ainda significa que é um estado transitório, de momento presente. Muito embora tenhamos promovido o desenvolvimento e o progresso intelectual, mas não
desenvolvemos o progresso moral. E por essa razão, o nosso pensamento não está enriquecido a ponto de nos sentirmos dispostos a fazer um projeto de transformação interior. Por isso que não estamos aptos para aplicá-los. Ainda nos encontramos num estágio de privilegiar as sensações. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, nós encontramos que a seguinte citação, que no início o homem só tem instintos. Avançado e corrompido tem sensações. Instruído e depurado, o homem tem sentimentos. Então, para que a gente possa compreender este ainda, nós temos que pensar na lei do progresso, que ele não se dá de um momento para o outro. O progresso é uma lei divina da natureza, mas que estabelece um percurso sobre o qual nós precisamos adquirir no tempo as experiências, as vivências para o desenvolvimento do nosso progresso moral. Em O Evangelho, no capítulo 11, página 156, os Espíritos nos apresentam uma definição sobre o sentimento, que é o resultado do estágio da instrução e da depuração. Quando instruídos e depurados, o homem tem sentimentos. E lá no Evangelho encontramos então que os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Este progresso se dá em dois enfoques, em duas bases, o desenvolvimento intelectual e moral. E na questão 780, vai tratar Allan Kardec da questão da moral, que é a regra do bem proceder. O homem, neste momento em que nos encontramos como civilização, como sociedade, já atingiu um progresso intelectual, não associados ao progresso e ao desenvolvimento moral. E quando Kardec assim o faz aos espíritos, perguntando-lhes: o progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? E os espíritos lhes respondem: decorre deste. Ou seja, o progresso moral, ele é resultado do progresso intelectual. Mas nem sempre o segue imediatamente. Isso quer dizer que no processo nessa viagem que fazemos à plenitude, à felicidade, nós temos em estágios distintos o aprendizado intelectual e depois o aprendizado moral, as duas asas que nos fazem ir para a frente e para o alto. Então, ainda há a necessidade do tempo para que esse progresso possa acontecer. A evolução, ela não dá saltos. Do átomo ao arcanjo, todos
passarão. Nós já passamos, então, pelo estado mineral, vegetal, animal. Hoje nos encontramos no estágio hominal da razão, na condição de espíritos, rumando para o estágio angelical. Esse estado de natureza, ele pode ser qualificado com características predominantes do egocentrismo, do egoísmo, mas ainda muito pouco adentramos a característica do nosso proceder, do nosso viver no campo do altruísmo. O egocêntrico é aquele que exige a atenção de todos, que todos lhe atendam às suas necessidades e exigências, todos. O egoísta já não exige tanto a atenção dos outros, mas pensa só em si. E o altruísta é aquele que já começa a sair de si e dividir e compartilhar com o seu próximo mais próximo as suas conquistas, os seus valores, as suas virtudes, no campo do bem proceder, no campo da fraternidade, no campo da solidariedade, no campo de tornar a vida mais fraterna. E aí, no livro, nessa mesma direção, no livro Leis Morais, no capítulo 55, Joana de Ângeles, pela Lavra Mediúnica de Divaldo Pereira Franco, no capítulo 55 do livro Leis Morais, página 208, diz ela: talvez seja necessário que o teu amor atinja o martírio para alcançar o fim a que se destina. Então, neste processo de desenvolvimento, nem sempre nós, principalmente no desenvolvimento moral, nem sempre o fazemos pelo amor. Muitas vezes é necessário o martírio, a dor, para que possamos despertar para o nosso dever, para o nosso compromisso como indivíduos dentro da sociedade. E nesse sentido, quando Allan Kardec questiona na questão 132 sobre as leis morais, os espíritos lhe respondem que são as leis morais as únicas que nos colocam no rumo certo, que nos indicam o que devemos fazer ou não fazer, e só somos infelizes porque dessas leis nos afastamos, das leis morais, que são as leis divinas. E na questão 780, então, quando ele faz o questionamento a respeito do nosso desenvolvimento moral, dizendo-nos que a moral decorre do desenvolvimento intelectual, ele está estabelecendo que é preciso instrução que enriqueça o nosso pensar para que tenhamos disposição e organização de um projeto de transformação moral que se alinhe com o propósito da encarnação, que é nos fazer progredir, que é nos fazer cumprir a parte que nos toca na criação. Ninguém nasceu na Terra para ser servido. Nós nascemos na Terra para nos desenvolvermos moralmente, para vencermos as nossas paixões, para ultrapassarmos o estágio das sensações e rumarmos para o estágio do sentimento, que é resultado da instrução
e da depuração, ou seja, da ação direcionada no campo do vencer as nossas más inclinações, as nossas paixões inferiores que trazemos em nossa bagagem individual e espiritual. Então a felicidade é uma construção individual e demorada. E dizem os amigos espirituais de que o amor é o estágio mais elevado dos sentimentos. Ou seja, quando a nossa depuração estiver alinhada com o conhecimento das leis superiores e esta ciência dessas leis que estão gravadas em nossa consciência, enriquecer o nosso pensar de tal maneira que o nosso agir seja de conformidade com o bem proceder, então nós estaremos desenvolvendo o sentimento maior de amor, de sabedoria e, por consequência, de felicidade. Ainda Joana de Ângeles diz que, no livro Convites da Vida, capítulo 2, página 15, que nós procuramos a felicidade, mas ainda não despertamos para o como agir, para nos desvencilharmos deste cenário de beligerância, de aflições morais, de violência, que tanto nos atinge, que nos deixam perplexos, que nos deixam desesperançosos, sem perspectiva. Mas é o conhecimento da verdade, que são as leis divinas, é o conhecimento da mensagem do Cristo, que veio até nós para nos ensinar a caminhar num novo caminho, o caminho da fraternidade, o caminho da afabilidade, da doçura. Mas Joana diz o seguinte, que enquanto o homem anseia a busca por ser amado, foge à responsabilidade de amar e padece a sua infância emocional. Então, enquanto nós exigirmos o amor dos outros para sermos felizes, nós vamos ainda estar padecendo da infelicidade pela fuga da responsabilidade do amor. Felicidade é amar indistintamente. E a maior expressão do amor é a caridade. Então, na questão 614, quando Kardec se refere à questão dessas leis naturais que nos ensinam o caminho da verdade, da vida verdadeira e do amor, que foram objetos da vontade do Pai, apresentadas por Jesus como mestre, que foi mestre vivo, exemplo vivo entre nós. Ele fala que a lei natural é a lei de Deus. Ela está engrafada em nossa consciência. É a única para a felicidade do homem. Indica-lhe, então, o que fazer, o que deve o homem fazer e o que não deve o homem fazer. E ele só é infeliz porque dessas leis se afasta. Jesus não nos ensinou dizendo-nos que veio ao mundo para ser servido. Jesus não nos ensinou que era para que buscássemos a felicidade exigindo dos outros o amor, a fraternidade. Ele nos ensinou
que brilhássemos a nossa luz diante dos homens para glorificar o Pai de todos nós, Criador, inteligência suprema. Brilhe a vossa luz. Esta luz está em nós. Foi depositada em nossos corações pelo um ato de infinito amor de nosso Pai. Então, para que a nossa luz possa brilhar, é necessário lapidar, depurar esta luz que está em nós. E essa depuração, esse lapidar, ele é resultado da instrução desses ensinamentos superiores que vivenciou Jesus. A felicidade, diz o Joana de Ângeles, no livro Rumos Libertadores, é uma construção demorada, de caráter individual e intransferível. Cada qual deve assumir a responsabilidade de promover a sua transformação moral, saindo de um estado de sensações para um estado de sentimento, avançado e corrompido pelos equívocos das decisões e das escolhas que fizemos no pretérito, instruído e depurado pelos sentimentos. É claro que as experiências são sementes pelas decisões e pelas escolhas que fazemos. A cada um será dado de conformidade com a sua obra. Centil por centil será cobrado. Mas a magnanimidade do amor do Pai diz que o amor cobre uma multidão de equívocos. A partir do instante em que nós optamos pela transformação e empreendemos esforços em domar as nossas más inclinações que trazemos do passado, somos agraciados pela intuição, pelo envolvimento daqueles espíritos que nos acompanham os passos e que são promotores deste encontro da nossa intimidade divina com o próprio Pai. Porque cada ação, cada atitude de fraternidade, de solidariedade, de afabilidade, de doçura, é um experimentar dos sentimentos superiores. E vamos nos aclimatando quando estamos buscando criar o hábito com essas atitudes mais fraternas, mais solidárias, transformando-nos daquele estado mais instintivo das sensações em um estado de bem-aventurança. E vamos nos tornando gradativamente o homem de bem. Quando nós falamos neste processo de construção da felicidade, não podemos deixar de destacar e de mencionar a lei de justiça, amor e caridade. Não é a lei de justiça isolada da lei do amor e isolada da lei da caridade. A lei é de justiça, amor e caridade. A questão da justiça, a imparcialidade. A cada um segundo as suas obras.
a imparcialidade para com todos, em todas as circunstâncias, então nós somos herdeiros das nossas próprias obras. Vamos semear e vamos colher. Vamos estar caminhando em direção à plenitude ou estar caminhando em direção dos equívocos, dando vazão às nossas tendências negativas. Nunca, jamais, em tempo algum, estivemos sem o amparo da divina providência, nos facultando a oportunidade da renovação, da reparação e do aprendizado, que é o objetivo da reencarnação. A lei de amor, dizem os espíritos, que o amor é o sentimento por excelência. Esse sentimento, ele é fruto da instrução e da depuração. É o sentimento por excelência. E dizem os espíritos que a caridade é o resumo, ela resume todas as nossas obrigações, os nossos deveres para com o nosso próximo. E Allan Kardec pergunta na questão 886 do Livro dos Espíritos aos espíritos qual o verdadeiro sentido da palavra caridade. E os espíritos, e como entendia Jesus a caridade? Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como Jesus entendia a caridade? E os espíritos responderam: benevolência para com todos, indistintamente, para com todas as pessoas com as quais tenhamos a oportunidade de compartilhar o nosso existir. Ora, na condição de poder contribuir com o nosso progresso já realizado, com os nossos valores, com nossa capacidade intelectiva, e ao mesmo tempo estivermos à disposição de um pensamento enriquecido com essas leis superiores, de sabermos aprender com aqueles que estão à nossa frente. Nessa troca permanente de cada um dentro de um processo civilizatório. Nós estamos juntos, crescendo juntos, um ajudando o outro, mas a disposição, que significa a organização e o planejamento de um projeto de vida, essa disposição, ela é resultado de um pensamento enriquecido para tal direção. Então, quando os espíritos respondem que Jesus entendia que a caridade, que é a expressão que resume todos os deveres do homem para com o seu próximo, estabelece que Jesus a entendia como benevolência para com todos, indulgência para com o próximo. Ser indulgente significa você compreender que cada um de nós estamos lutando para vencermos as nossas dificuldades, as nossas paixões, ao tempo em que estamos inseridos dentro de um contexto social adredemente planejado pela lei da reencarnação, que nos faculta a oportunidade da reparação, do resgate, assim como do aprendizado e do desenvolvimento, para a nossa renovação. É uma lei de amor. Não conseguimos nos transformar de imediato, porque o desenvolvimento moral segue
o desenvolvimento intelectual. E nós não somos capazes porque ainda dependemos do tempo, da experiência, da reflexão, da experiência do amor e da dor. No estágio em que nos encontramos, o nosso amor, talvez, segundo Joana, seja necessário sentir o martírio para cumprir o seu papel. Então, nós estamos aqui falando de caridade, benevolência, indulgência para com todos e perdão. Perdão significa você desobrigar o outro de reparar consigo, porque você compreende que nós temos que nos autoconhecer e ter a consciência de que nós não temos a condição de fazer julgamentos da história e do passado, da integridade ou não moral, intelectual do nosso irmão. Não julgueis. Atire-lhe a primeira pedra quem julgar, quem não tiver telhado de vidro. Então, é necessário que nós entendamos, como diz assim, no capítulo 11 ainda do Evangelho segundo o Espiritismo, que a lei do amor é o sentimento por excelência. E o sentimento são os instintos elevados ao progresso realizado. Nós temos então que, para seguir e transformar o conhecimento, que é o início da sabedoria, nós precisamos buscar refletir racionalmente na natureza do conhecer, da importância que este conhecimento nos traz para o benefício da civilização, da sociedade em que vivemos e principalmente da responsabilidade do cumprimento da nossa missão, do dever como indivíduos dentro da sociedade em que vivemos. Não é mais tempo para a fuga do dever, assumirmos a responsabilidade da parte que nos toca no projeto de Deus nosso Pai para conosco. Ele conta conosco, ele conta com a nossa transformação, ele conta com o nosso aprendizado, o nosso desenvolvimento, para participarmos deste processo de crescimento e de conquista de plenitude e de felicidade individual dentro do coletivo. Jesus teve uma grande missão: nos ensinar o caminho do amor, vivenciando as leis imutáveis, naturais, criadas por Deus, que estabelecem a harmonia do universo em todas as épocas, para todo sempre, e nós estamos inseridos neste contexto porque somos criaturas que temos começo e não teremos fim. Veio nos ensinar o caminho, a forma de caminhar para a vida verdadeira. Suas lições não são poucas. Afirma ser o caminho da verdade e da vida. Afirma que veio viver no mundo sem ser do mundo, exemplificando o amor, o perdão, a fraternidade, a bondade, a benevolência, a indulgência, a misericórdia para com as dificuldades e limitações
do próximo, o perdão. Veio ser o grande servidor do Pai, servo do Senhor, e o reconhece como Senhor, porque o reconhece como Pai e soberanamente justo e bom, inteligência suprema do universo. Disse-nos: amai-vos, como eu vos amei. Brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. Atitude moral, atitude altruísta, e então glorifiquem o Pai que está nos céus. Amor e sabedoria. Existe uma mensagem que eu vou pedir licença para ler, não é muito longa, mas e também não vou fazer comentários, porque o próprio título já é a grande síntese da mensagem. É do livro de Clóvis Tavares, que fala no capítulo 10 sobre o olhar de Jesus. E diz a mensagem: recordemos o olhar compreensivo e amoroso de nosso Senhor Jesus Cristo, a fim de esquecermos a viciosa preocupação com o argueiro que, por vezes, aparece no campo visual dos nossos irmãos em luta. O Mestre Divino jamais se deteve na faixa escura dos companheiros de caminhada humana. Em Bartimeu, o cego de Jericó, não encontra o homem inutilizado pelas trevas, mas sim o amigo que poderia tomar a ver, restituindo-lhe desse modo a visão que passa, de novo, a enriquecer-lhe a existência. Em Maria de Magdala, não enxerga a mulher possuída pelos gênios da sombra, mas sim a irmã sofredora, e por esse motivo restaura-lhe a dignidade própria, nela plasmando a beleza espiritual renovada que lhe transmitiria mais tarde a mensagem divina da ressurreição eterna. Em Zaqueu, não identifica o expoente da usura ou da apropriação indébita, e sim o missionário do progresso, enganado pelos desvarios da posse, e por essa razão devolve-lhe o trabalho, o raciocínio, a administração sábia e justa. Em Pedro, no dia da negação, não repara o cooperador enfraquecido, mas sim o aprendiz invigilante, a exigir-lhe compreensão e carinho. Por isso, transforma-o, com o tempo, no baluarte seguro do evangelho nascente, operoso e fiel, até o martírio e a crucificação. Em Judas, não surpreende o discípulo ingrato, mas sim o colaborador traído pela própria ilusão e, embora sabendo fascinado pela honraria terrestre, sacrifica-se até o fim, aceitando a flagelação e a morte para doar-lhe o amor e o perdão, que estenderiam pelos séculos, soerguendo os vencidos e amparando a justiça das nações. E finaliza assim: busquemos algo do olhar de Jesus para os nossos olhos,
e a crítica será definitivamente banida do mundo de nossa consciência, porque então teremos atingido o grande entendimento que nos fará discernir em cada ser do caminho, ainda mesmo quando nos fará discernir nos mais inquietantes espinheiros do mal, um irmão nosso necessitado, antes de tudo, de nosso auxílio e da nossa compaixão. Isto é sabedoria, este olhar apreciativo, este olhar que identifica as oportunidades de cada hora, de cada momento, de cada dia, de cada instante, no encontro da vida de relação. Este olhar para o nosso próximo procurando ajudar, ao invés de criticar, de procurando abraçar com o nosso silêncio, com nossa propositura de ajudá-lo a enxergar as bênçãos de cada momento, a vida verdadeira, o esclarecimento, a luz, a paz interior. André Luiz, Espírito, tem uma frase lapidar que nos diz: quando nós identificarmos as limitações do próximo, não temos o direito de criticar, mas temos o dever de ajudar. É este olhar fraterno, solidário, em todos os instantes das oportunidades que temos na Terra, que nos faz caminharmos no rumo certo, da maneira certa, seguindo não só as pegadas, mas o olhar de Jesus, este olhar que nos ajuda a nos depurarmos, a lapidarmos a luz que está contida dentro de nós. E assim fazendo, podemos nos transformando. Dizem então no livro Pensamento e Vida, capítulo Bondade, página 21, para finalizarmos, um livro de Francisco Cândido Xavier, o nosso Chico Xavier, na mensagem de Emmanuel, Espírito, mensagem essa intitulada Bondade, fala sobre a valorização da vida. E então diz-nos Emmanuel: o amor, com o amor, valorizamo-nos perante a vida. Com a sabedoria, somos valorizados pela vida. A sabedoria começa na aquisição do conhecimento, dos vanguardeiros do progresso que lhes comunicam os reflexos da própria grandeza, impelindo-nos para o alto. São os emissários de nosso Senhor Jesus Cristo a nos consolar neste momento de tanta perplexidade e dificuldade, de ranger de dentes, de desesperança, de uma visão limitada da vida verdadeira, cumprindo a promessa de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos enviaria um outro Consolador, que seria em espírito e verdade e nos faria relembrar todas as coisas, nos faria relembrar tudo aquilo que Ele nos disse à época, 2000 anos atrás, e nos aditaria novas coisas. São esses os vanguardeiros do progresso que em todas as épocas civilizatórias contribuíram para o nosso avanço
e no livro Limiar do Infinito, a respeito do amor, de Divaldo Pereira Franco e Joana de Ângeles Espírito, capítulo 21, diz assim, para encerrarmos, sobre o amor. O amor é a presença de Deus no coração, dinamizando a paz, embora o rugir das tempestades em nossa volta. O amor é a presença de Deus em nossos corações, dinamizando paz, embora o rugir das tempestades em nossa volta. Que Jesus nos envolva sempre neste clima de amorosidade, de fraternidade, que com Ele e com as suas lições possamos olhar para o nosso próximo, um olhar de amor, um olhar de irmão, e assim possamos nos desvencilhar das nossas paixões e possamos igualmente nos aclimatar aos sentimentos superiores da vida, comungando numa atmosfera, num clima de eflúvios balsâmicos criados por essas expressões, por essas atitudes solidárias e fraternas. Muita paz a todos, que sejamos sempre a expressão viva ao nos dizermos cristãos, pelos nossos exemplos, pelos nossos esforços em domarmos as nossas más inclinações e pela firme propósito e determinação de buscarmos, pela instrução, o lapidar da nossa intimidade, para que a expressão do nosso sentimento seja o amor. Muita paz a todos. Até a próxima oportunidade.